Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e vamos falar na aula de hoje um pouquinho sobre porcentagem. Porcentagem é um tema bastante interessante. Bom, vamos começar com um pouco de história. Conforme vocês podem ver, vamos ver de onde vem a expressão porcento. A expressão porcento, ela deriva do latim, que significa percento. Quer dizer o seguinte, por um cento. Então o símbolo que a gente está acostumado, que está destacado aqui, é uma deturpação da abreviatura usada por mercadores italianos no século XV. Isso já foi encontrado num manuscrito anônimo por volta do ano de 1684. O que isso significa? Que se eu quero calcular n% de alguma coisa, esse meu n é um número natural. Então, eu vou escrever n% é a razão n sobre 100. Ou seja, n em 100. E a gente representa isso da seguinte maneira, n%. Então, se eu quero calcular uma porcentagem da minha massa, por exemplo, suponho que eu tenho uma massa m, massa. Chego lá na minha balança, subo e leio a minha massa. Eu tenho essa minha massa e eu quero calcular uma porcentagem da minha massa. Suponho que eu quero calcular 10% da minha massa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 10 sobre 100 e multiplicar pela minha massa m. E nesse momento, a gente já percebe o seguinte, calcular 10% de uma certa quantidade, você pode simplificar essa fração, ó. 10 em 100 é a mesma coisa que 1/10. Então já fica claro que calcular 10% de uma quantidade é você tomar 1/10 dessa quantidade. E veja que interessante, se você quer agora calcular 20% dessa mesma quantidade, e você já conhece quanto vale 10%, basta tomar o dobro. Se você quiser calcular 30%, e você já conhece 10% dessa quantidade, basta tomar o triplo. Vamos pensar assim, vamos tomar um exemplo. Suponha que a minha massa M é de 90 quilogramas. Se eu quero calcular 10% da minha massa, eu vou fazer 10 sobre 100 vezes 90. Vai ficar simples, ó. Conforme eu disse antes, 1/10 de 90, 9 quilogramas. Se eu quiser calcular 30% dessa minha massa, ora, eu já conheço quanto é 10%. Se eu quero calcular 30%, basta pegar o resultado anterior e multiplicar por 3. Ou seja, 3 vezes 9, eu vou chegar aqui a 27 quilos. Ou seja, 30% da minha massa M é 3 vezes 10% de M. Vamos ficar atento a mais algumas coisas. Algumas coisas importantes quando a gente estuda porcentagem. Vou apagar aqui. Deixa eu pensar em algumas coisas. Olha só. Se você quer calcular 50% de alguma coisa, o que você precisa ter em mente? E isso tem que ser imediato. Calcular 50%, chama de um objeto, ó, 50% de alguma coisa, é escrever a fração 50 sobre 100 vezes o que eu quero. Então, 50 sobre 100 é 5 sobre 10. Ou seja, 50% equivale a metade. Então, quero calcular 50%. Você quer metade daquilo que você está buscando. Então, 50% da minha massa. Eu quero descobrir metade da minha massa. Outro que é muito importante que você deve lembrar é o seguinte. Se 50% é metade, se eu quiser calcular 25%, eu vou ter a metade disso. E a metade da metade é fácil. Isso vai ser 25 sobre 100
vezes O. Você já sabe, ó, que 25 sobre 100 é uma fração equivalente a 1/4. 25% de qualquer coisa é calcular 1/4 daquela coisa. Suponha que eu quero fazer uma doação de 25% do meu salário para uma instituição de caridade. Eu pego o meu salário, divido em 4 partes e uma parte eu dou para a instituição de caridade. Bom, vamos aplicar essas ideias de porcentagem num problema. Acompanha. Temos aqui mais um problema, que é do banco de questões do BMEP. Conforme a gente já conversou, toda vez que você tiver um problema, o interessante é você dar uma pausa no vídeo e tentar fazer esse problema. Então, eu já estou entendendo que você pausou o vídeo, tentou fazer, e agora nós vamos chegar à solução dele. Vamos ler primeiro. Uma classe tem 22 alunos e 18 alunas. Durante as férias, 60% dos alunos dessa classe foram prestar trabalho comunitário. No mínimo, quantas alunas participaram desse trabalho? Olha, resolver problema requer uma boa leitura. Então, o que me chama a atenção já é o seguinte. O que eu quero descobrir aqui é, no mínimo, quantas alunas participaram desse trabalho. Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte. Vamos descobrir o número total de alunos que participaram desse trabalho comunitário. Como eu sei que há 22 mais 18, ou seja, 22 meninos e 18 meninas, eu tenho 40 alunos. Se há 40 alunos, veja bem, eu vou calcular agora quantos participaram desse trabalho comunitário. Então, tem que fazer 60% de 40. A gente já sabe que fazer 60% de 40 é fazer 60 sobre 100 vezes 40. A conta é fácil, 6 décimos, e eu posso simplificar. Então, você faz aqui, ó, simplifica, eu tenho aqui 3 e aqui 5. Então, fica fácil agora. 3 vezes 40 vai dar 120, dividido por 5 dá 24. Então, tenho 24 alunos que participaram desse trabalho. Como na turma só tem 22 meninos, quantas meninas, no mínimo, foram para esse trabalho? Foram 2. O mínimo é 2. Por que o mínimo vai ser quando eu tiver 2 alunas? Porque para que haja um número mínimo de meninas, eu tomo o número máximo de meninos. Como na turma há 22 meninos, o número máximo de meninos que podem participar desse trabalho comunitário é 22. Logo, há 2 vagas para meninas. Então, aqui, ó. Essa é a quantidade mínima de meninas nesse trabalho. Espero que tenha sido boa aula. Um abraço, até a próxima.